pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida incrível que foi jogada entre um mestre nacional enfrentando o melhor jogador de todos os tempos, Magnus Carlsen, e nessa partida o mestre nacional Jaycuri Final, né? Um jogador de 2.175 pontos de hit and feed, joga um sacrifício que deixou o Magnus completamente desconcertado. O Magnus não viu o sacrifício de maneira alguma. E, assim, o Magnus ficou incrédulo com esse sacrifício lindo que foi jogado pelo mestre nacional. Então, vamos à análise da partida. Antes, vale a pena falar, né, para muitas pessoas que estavam preocupadas que o canal ficou parado no tempo de janeiro. Tá tudo bem, tá? Estamos de volta com força total aqui agora. E a gente vai, na verdade, ter vídeo no canal todos os dias daqui em diante, pelo menos pelo resto do mês aí de fevereiro. Então, se inscreve no canal se não for inscrito, se você gosta de conteúdo enxadrístico, deixa o like para fortalecer, para ajudar o canal a recuperar o engajamento. E sem mais delongas, vamos lá. O Jaycuri começa com o cavalo em F3 e o Magnus joga peão em C5, que é conhecido como um convite para a defesa siciliana, né? Esse é o nome dessa abertura, é convite para a siciliana. Porque se as brancas jogarem E4, por transposição, nós temos a defesa siciliana, e é justamente o que acontece, né? Vem E4, e o Magnus joga peão em G6, que é a variante hiperacelerada da siciliana dragão. Ela tá bastante na moda por conta do Fabiano Caruana, né? E o Fabiano Caruana começou a jogar, começou a ter excelentes resultados, inclusive em partidas clássicas. Por consequência, ela voltou um pouquinho à moda no alto nível de xadrez e o Magnus quis experimentar para ver o que o pessoal tá jogando aqui hoje em dia, né? Vem, cavalo em C3, então as brancas não vão abrir o centro, vão jogar uma siciliana fechada, bispo G7 e G3. Não tem nenhuma razão especial para você fianquetar o bispo nessa posição, mas porque o jogador de brancas quer jogar com um sisteminha de ataque em rei. A ideia sendo fianqueta o bispo, faz o roque, e eventualmente ataca o centro com F4 ao invés do mais tradicional peão na casa de D4. Tem cavalo em C6 por parte do Magnus, bispo G2, D6 e aqui as brancas, evitando o bispo G4, jogam peão em H3. E o Magnus, vendo que o seu adversário é um jogador de sisteminha que não vai jogar as linhas mais combativas, ele tá basicamente deixando as pretas terem o que quiserem, joga E5, que é uma formação de peões um tanto quanto agressiva, que é conhecido como o triângulo de Botvinnik, né? Essa estrutura de peões aqui, ela deixa problemas nas casas claras, como por exemplo a casa de D5, que fica fraca, vira um buraco aqui no meio da posição, mas ela é, na verdade, uma formação de peões extremamente sólida, não deixa as brancas jogarem D4 de maneira alguma. E o objetivo do Magnus é eventualmente romper com F5 e ser o único que possui uma fortíssima presença central. Por hora parece contraintuitivo porque fecha o bispo, mas no momento que o F5 for jogado, por exemplo, e esse peão não estiver mais aqui, o peão de L vai ter mobilidade e o bispo vai se ativar, né? Então é um sisteminha bem agressivo que só pode ser jogado de pretas porque as brancas estão sendo extremamente passivas. Tem o roque das brancas, cavalinho E7 por parte do Magnus, como você pode ver, a ideia é não bloquear o peão de F para poder jogar o F5. A3 jogam as brancas, que é um lance um tanto quanto enigmático, mas é muito comum você questionar o peão de C com um B4, eventualmente, né? Então a A3 ele prepara esse tipo de ideia futuramente, não precisava ser jogado agora, mas claramente o jogador de brancas é um jogador de sistema, tá montando o sisteminha de desenvolvimento que ele faz toda a partida. Basicamente não gastaram nenhum tempo no relógio, nenhum dos dois jogadores até o momento. Tem o roque do Magnus, D3 das brancas, e o Magnus adoraria jogar bispo em E6, mas se você joga bispo em E6 imediato, tem o cavalo em G5 questionando aqui o bispo, o jogador de pretas, que tem todos os peões fixos em casas escuras, e um claro problema nas casas claras, não pode se dar ao luxo de dar esse bispo, teria que voltá-lo para D7 ou para C8, e as brancas podem jogar, por exemplo, peão na casa de F4, que é um lance que as brancas já queriam jogar, e o cavalo está posicionado bem agressivamente. Então, ao invés de jogar o bispo em E6, o Magnus joga o H6, é um lance que prepara exatamente essa ideia, é bispo em E6 sem que cavalo em G5 seja possível, e as brancas que, claro, querem movimentar esse cavalo para poder movimentar o peão de F, não têm acesso à opção mais agressiva, precisam retorná-lo para a casa de E1, com a intenção clara de jogar peão em F4 no futuro. Vem um bispo em E6 e as brancas decidem ocupar a casa de D5, né? Como discutimos, essa é uma casa fraca, então qualquer peça que você coloque lá fica extremamente potente, centralizada, e as brancas têm essa casa apoiada duas vezes. Claro, o jogador de pretas poderia capturar esse cavalo, mas ele teria que abrir mão do par de bispos para fazê-lo. Se você toma de cavalo, você leva o duplo, e esse bispo é muito importante, portanto a captura do cavalo por hora está fora de cogitação. O Magnus joga F5, que é mais lógico, simplesmente minando a defesa do cavalo. Se
e por F5, por exemplo, o cavalo cai, né? E por consequência, as brancas preferem simplesmente atacar o centro da mesma maneira, jogando o peão na casa de F4. Temos bastante tensão central, que vai se resolver rapidamente, com F por E4 por parte das pretas, T por E4 por parte das brancas e E por F4 por parte das pretas. Provavelmente, a melhor ideia aqui para as brancas é tomar de peão, por estranho que seja, mas é uma ideia muito similar, na verdade similar não, muito típica de ataque em dia do rei, de defesa em dia do rei, de você jogar pela coluna G, né? Você tá movimentando os peões na frente do rei, parece que o seu rei tá super mega ultra exposto se você jogar G por F4, mas esse não é o caso, porque o centro está muito fechado, então esse rei exposto é pouco importante no momento, né? Mas o Jaycory decide tomar de cavalo e agora as pretas estão melhores, tendo em vista que o jogador de pretas não tem nenhuma fraqueza na sua posição e as brancas têm esse peãozinho isolado. E pretas conseguiram o que a gente comentou, que era a ativação do bispo nessa diagonal. Aqui o Magnus deveria jogar bispo C4, preservando o bispo de casas claras. No entanto, ele mesmo faz a análise de que o bispo C4, de acordo com ele, talvez só ajude o adversário a desenvolver, já que o cavalo de 1 está basicamente desdesenvolvido, né? Mesmo que ele já tenha se movimentado várias vezes, ele está na primeira fila, ele viria para a casa de D3 ocupando o centro, não querendo ajudar o seu adversário, de acordo com o próprio Magnus, ele joga dama em D7. E aqui ele permite a perda do par de bispos, né, com a ideia de cavalo por E6, mas diz ele que está jogando por atividade, ele prefere desenvolver rapidamente, botar pressão no peão de E abre mão da sua vantagem na posição. Vem cavalo em D3 por parte das brancas de qualquer forma, peão em G5 chutando cavalo, forçando a troca e, claro, cavalo por E6 vem, dama por E6 e agora C3 visando fechar o bispo e negar a casa de D4 tanto para o cavalo quanto para o bispo. O Magnus decide trocar as torres, vem dama por e dama em F8 ocupando a coluna aberta com o tempo na dama do Jaycory, né? Ele tira a dama daqui e agora o Magnus vai começar a trazer todas as peças para mais perto do rei do seu adversário. O Magnus joga cavalo em E5, vem bispo na casa G3 desenvolvendo e cavalo em G6 e os cavalos estão novamente, né, como a gente comentou, vindo para mais perto do rei do adversário. Cavalo por, bispo por com tempo no peão na casa de G3, bispo em F2 e o Magnus decide sair dessa diagonal, que poderia ser alvo de algum tipo de tática, com o rei na casa de G7. Basicamente nessa posição, o Magnus está melhor, mesmo que a máquina dê igualdade, porque o Magnus tem mais atividade de peça, estrutura de peões um tiquinho melhor, e a única compensação real que tem o jogador de brancas é o par de bispos, mas o Magnus ele tem, na verdade, uma ideia de ataque muito fácil de executar na ala da dama se ele conseguir abrir essa diagonal. Então, o Jaycory joga dama D2 e o Magnus joga peão em B5. A ideia do peão em B5, segundo o Magnus, é muito legal, porque você vai vendo as lives dele, você vê o tanto que ele calcula bem e o tanto que ele calcula rápido. O que o Magnus viu em questão de 3, 4 segundos depois de jogar o B5, é que a ideia dele era jogar peão A4, né? Ele esperava que o Jaycory jogaria peão A4, e aí ele tava na ideia de jogar peão em B4, que é um aparente sacrifício de peão, para liberar a casa de D4 pro bispo, né? Sem o peão de C3. E aí a expectativa do Magnus era peão toma, torre por F2 sacrificando a qualidade, se tomar de dama, bispo D4 ganha a dama, rei por F2 e bispo D4 cheque, e aí você não pode retornar o rei, você vai ter que jogar com o rei no centro, ou na casa de F1, que vai levar a dama cheque, ou na casa de E2, ou na casa de E1, e depois o Magnus tem cavalo em E5, ele tem pressão no peão de H, de acordo com ele, ele estaria melhor nesse tipo de situação. É muito impressionante que essa é a melhor linha da máquina, e ele joga o B5 esperando exatamente essa sequência. Não é o que acontece, o Jaycory joga torre 1, e aí o Magnus fala, beleza, então eu vou conseguir o meu B4 sem ter que sacrificar nada. Ele joga o A5 para poder jogar o B4 e vai basicamente destruir essa estrutura de peões, ativar o bispo dele e ganhar material na ala da dama, né? Vem bispo em F1, tocando o peão de B. Torre B8 não somente defende, como também prepara o B4 melhor. E torre em E2 joga o jogador de brancas aqui. É um lance um tanto quanto curioso, mas é muito bem feito, né? Porque ele tá esperando que a coluna B vá se abrir no futuro, então ele já tá preparando para que a torre fique de olho na infiltração na casa de B2. Vem o B4, peão toma, e ele tira a dama daqui. E como a gente comentou, né? Depois de peão toma, a coluna B se abre e você vê a importância do torre em E2 ter sido jogado mais cedo, evitando qualquer infiltração na segunda.
A dama veio para a casa de D3 para evitar qualquer infiltração na primeira, e as brancas vão tentar atividade com essa dama, tentando dama em A6, algum tipo de brincadeira assim. Magnus aproveita então que a dama não tá mais nessa diagonal e joga o H5, né? Quando o peão não tá caindo, ele pode jogar esse lance. Gera uma casinha para colocar o rei em maior segurança, basicamente a ideia seria essa. Prepara alguns avanços de peão e evita alguns avanços de peão também. Brancas jogam dama em A6, é um lance com uma ameaça muito superficial, que seria dama cheque ganhando a torre. Será que o melhor jogador da história vai pendurar a torre dele? Eu imagino que não, né? Ele joga torre na casa de F8 e brancas jogam torre B2, tentando trazer a torre para a casa de B7, usando as duas colunas abertas na ala da dama para tentar algum grau de contra-jogo. Vem, dama em F6 com a ameaça, na verdade, de ganhar o peão da casa de C3. Ele poderia só ter tomado o peão, né, na casa de C3, é importante falar isso, mas o peão não pode se movimentar, então não tem pressa para jogar. E ao invés do torre B2, outra coisa que eu esqueci de comentar é que aqui parece que as brancas têm como ganhar um peão com bispo por C5, mas não funciona. Não funciona porque, né? Tenta calcular aí o que as pretas jogariam se bispo por C5 for jogado. Veja se você consegue refutar por conta própria essa táticazinha por parte das brancas. É bem legal. Também é algo, assim, que com certeza o Magnus estava de olho quando ele jogou torre em F8, né? Bispo por C5 é refutado por torre por F1. E aí, depois de rei por dama por H3, a dama não está mais pendurada lá, e aí basicamente você troca a torre, né, por 2 bispos, um peão e toda essa exposição em cima do rei, né, depois das brancas tirarem o rei daqui ou bloquearem o cheque, esse bispo cai e claramente as pretas têm uma vantagem material. Então, beleza, não temos nada disso, né, não temos bispo por, não temos bispo por, temos torre B2 e dama em F6. O Magnus basicamente vai capturar em C3 eventualmente. O Magnus está pressionando com torre e dama a casa de F2. Tudo parece completamente perdido para o J-Crew. Com certeza as pretas estão muito melhores. Branca joga um bispo G2, que eu não tenho certeza do que faz. Tem bispo pelo peão de C. Torre cheque. Tem na casa de H6. E agora, claro, tá caindo aqui na casa de F2. Então o J-Crew joga dama em E2, defendendo o bispo. E nessa posição, é muito engraçado o que acontece. O Magnus, ele fala assim, não somente eu tenho um peão a mais, mas também, né, ele vai lá e joga bispo D4. Ele fala assim, não somente eu tenho um peão a mais, mas também aí o J-Crew joga o lance completamente tirando o Magnus da zona de... O Magnus estava contando vantagem, ele estava explicando pra galera por que ele estava ganhando. E ele leva dama por H5, num sacrifício absolutamente brilhante de dama, e o Magnus vira, começa a rir e fala assim, tô levando mate aqui. Eu vou botar um clipe pra você ver agora. I'm not only a pawn up now, but oh my god, I made it. Oh boy. Good game. Então, claro, né, a ideia do dama por H5 absolutamente brilhante quem toma e torre em H7. É um belo checkmate, o Magnus acaba perdendo uma partida que, querendo ou não, foi extremamente bem jogada por ele, né? Mas você sempre tem que ficar vigilante, é por isso que é muito importante fazer as suas táticas, pessoal. Um mate em 2, relativamente simples se fosse um problema, mas numa partida contra o campeão mundial, mas numa partida contra o melhor jogador da história, eu tenho certeza que o J-Crew jamais vai esquecer desse momento. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.